Bom dia, está no ar o programa Reunião de Pauta, sua primeira fonte de notícias aqui na Causa Operária TV, trazendo para você as principais informações do Brasil e do mundo nessa terça-feira, dia 3 de junho, com os comentários do meu companheiro Chico Muniz. Tudo bom? Bom dia, Thiago. Bom dia, público da Causa Operária TV. Bom dia, incrível produção do programa Reunião de Pauta. Né? Vamos começar aí, hoje vai ser bom. Vamos começar aqui com... Nós temos a charge do dia, Chico? Temos. Vamos lá, vamos lá com ela, então. Bota na tela a produção. Aí, ó. Essa charge do Kamal Sharaf, né, o chargista do Iêmen, que tem sempre umas coisas muito boas sobre a questão da Palestina, né? Ele é muito alinhado aí com a questão do eixo da resistência e tal. E aí na charge de hoje ele retrata aí um senhorzinho parecido com Netanyahu, né? Sendo bombardeado de todos os lados, né? Mais ou menos isso, né? Cruzado ali por mísseis de Gaza e do Iêmen, né? Exatamente. Vamos falar mais disso. E temos também algumas atividades aqui que foram realizadas pelos militantes do Partido da Causa Operária. Nós temos fotos. Temos fotos aqui para mostrar que o pessoal trabalha mesmo em prol da agitação política aqui no Brasil. Qual que é o primeiro aqui, Chico? Vamos ver. Deixa a produção pôr na tela que eu te falo. A produção já vai colocar. Ela já vai colocar. Né? Nós tivemos... isso daí são cartazes, né, que foram encontrados aí. Esse não foi necessariamente... Na Avenida São João, no centro de São Paulo. O centro de São Paulo, cara, tá lotado desses cartazes aí, né? Tem os cartazes pela campanha da ruptura do governo brasileiro com Israel. Então tem aí Lula rompa com Israel e um cartaz retratando Netanyahu como bandido procurado por vários crimes aí, que é o que ele é mesmo, né? Muito bom. Né? O centro de São Paulo tá lotado desses cartazes e outras cidades também, né? Outras cidades também. Então tá aí alguns dos cartazes dessa campanha aí, que é uma campanha tão importante, né? Isso aí foi um ato que os companheiros de Piracicaba participaram, né? Em defesa das escolas públicas, né? Temos essa foto aí, tem uns vídeos, mas acho que não tem necessidade de passar, não. Mas foi o ato que os companheiros do PCO Piracicaba participaram, né? Uma atividade aí muito interessante. Isso daí é a banca do PCO na Avenida Paulista, em frente ao MASP, né? Tava lá. Nós montamos nossa banca nesse domingo. Foi uma ótima atividade. Todo domingo nós estamos lá na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, né? Aí, ó, tá aí a banca. Nossos materiais, canecas, bottoms, publicações, dossiê, tá tudo aí. O pessoal na rua gosta muito, né? A atividade é sempre muito positiva. E embora a polícia tenha encrespado aí na última vez, nós seguimos montando. Continuamos não tem ali. problema. Exato. A gente continua aí todas as semanas, todos os domingos, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Isso aí. Em São Paulo também, Chico, acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de junho, louco. O Arraiado CCBP, o Centro Cultural Benjamin Perret, ligado aos companheiros aqui do Partido da Causa Operária, vai se somar aqui às festas juninas, que são uma tradição já do Brasil. E chamamos a todos aqui que estão assistindo a Reunião de Pauta para participar também. O evento vai ter 15 barraquinhas, a organização está anunciando, com comida, com brincadeiras típicas de festa junina, o arraiá propriamente, né? E a gente aproveita para chamar aqui todos os companheiros que estão assistindo. Você que está em São Paulo, está nas proximidades, procure aqui um militante do PCO conhecido e apareça lá. Todos serão muito bem-vindos nesse momento de confraternização, de festa e de política também, por que não, né, Chico? Exatamente. Vamos fazer aí, vai ter quentão, cuscuz, será? Cuscuz paulista, o pessoal fala mal, né? Cuscuz paulista.
Vai ter cuscuz paulista, Vai ter será? cuscuz paulista. Na festa junina. Vamos fazer uma enquete aqui depois, né? Vamos organizar isso melhor. Paçoca, né? Vai ter tudo aí, toda aquela coisa típica, né, da festa junina. Será que vai ter aquelas brincadeiras? Vai ter brincadeira com a boca do palhaço, Vai vão ter ter- apresentações também ao vivo. Estão sendo anunciados aqui. Vai ter o cadeia, né? Será? Tem uma que eles estão anunciando aqui que eu prevejo alguns entreveros aqui com a esquerda pequeno-burguesa, que é competição de tiro ao alvo. Tiro ao alvo. Aí bom você é fera. demais. Isso aí vai ter que ter, cara. Isso aí é típico. Esse é típico, De né? arraiar, Mas né? como que fica a nossa esquerda? Quermesse, etc e tal, né? E falando em esquerda pequeno-burguesa, Chico, vamos chamar aqui a vinheta dos contatos imediatos do terceiro grau. Então vamos. O cerco ao STF é o título da coluna que é assinada por Márcio Chaer, diretor da revista Consultor Jurídico, que publicou aqui no Portal Brasil 247, desculpa, É, isso mesmo. um texto dizendo que liberdade de expressão virou pretexto aqui para chantagear o Brasil. Ele destaca aqui uma campanha internacional dos gigantes da tecnologia contra as medidas repressivas do Supremo Tribunal Federal e que vão fazer aqui um evento aqui no dia 4 de junho, né, na próxima quarta-feira. Na verdade, o que vai acontecer no dia 4 de junho é que É o julgamento, né? é o julgamento da regulação, né, que eles chamam, né, de regulação da internet, né, das empresas das redes sociais e tal. A bem da verdade, o que está se colocando aí em discussão é justamente a questão da censura, né? Nós vamos, né, a gente vai ver aí, né, vai assistir esse circo, essa bizarrice do STF aí, votando contra um artigo do Marco Civil da Internet que está lá justamente para permitir a liberdade de expressão na internet, que é o artigo que impede a pessoa a empresa, né, de ter que retirar algum conteúdo publicado na sua rede sem que haja processo judicial. E aqui é vergonhoso o papel que um órgão de esquerda se presta, que uma pessoa de esquerda se presta, de ficar a favor disso daí, de defender isso daí, sob o pretexto de uma luta contra os monopólios, né? Isso aí. Nós temos um cerco aqui contra os direitos democráticos, né, que se materializa nisso. Temos um outro cidadão aqui que é o presidente francês Emmanuel Macron, que ganhou as páginas aqui da imprensa no último dia 30, justamente por mudar um pouco aqui a posição dele em relação ao genocídio que acontece na faixa de Gaza. Macron ameaçou aplicar sanções contra Israel se o cessar-fogo não fosse respeitado, Chico. Se o bloqueio de Israel contra a Palestina, contra a faixa de Gaza, não fosse suspenso, corrigindo aqui. Porque o que acontece é assim, né? O negócio já está tão desmoralizado, né, em Israel, que até o imperialismo está tendo que assumir uma posição pretensamente contra, né? Até o imperialismo, mas assim, até o imperialismo está pressionando o Netanyahu aí para acabar com o genocídio, né? Ou pelo menos para dar uma disfarçada, porque o negócio está muito ruim lá, né? O imperialismo alemão o governo alemão já se colocou, já fez um comentário, né? Contrário a Israel, que foi algo que a primeira vez na história aí do governo alemão. Agora a gente tem a França, né? Os Estados Unidos mesmo também já tinha se posicionado nesse sentido, né? Então há
há toda uma situação, né, que está tornando totalmente insustentável a A- ação do governo de Israel, aí, dos sionistas, né, na faixa de Gaza. O governo francês é mais uma demonstração disso, né? A gente tem a gente tem também a própria pressão lá dentro, né? Muito protesto acontecendo lá, o governo cada vez mais fraco, né? Mas É. os sionistas, Chico, estão determinados a dificultar ainda mais para o Macron manter o apoio a Israel. A gente viu aqui no último dia 30, o... Só antes da gente entrar nisso, é interessante, porque o governo Lula também critica, né? Criticou aí recentemente, Israel fez mais de uma crítica, mas não existe uma ação nesse sentido, né? Que é algo que é a nossa campanha direta, né? Não existe uma ação do governo de, pelo menos, ameaçar aí fazer uma pressão verdadeira, fazer né? uma pressão Consequente, verdadeira né? de falar assim, não, nós vamos romper relação com Israel. Romper, deveria romper já, né? Não deveria nem. Não é que deveria ameaçar, deveria imediatamente romper relações com o governo de Israel. Só assim, essa é a única pressão que vai funcionar. Se todos os países do mundo começarem a atuar nesse sentido, né? É isso aí. A notícia central dos últimos dias, né? A gente viu mais um festival de horror aqui cometido pelo exército sionista, que é simplesmente abrir um fogo contra os palestinos aqui, famélicos nessa altura, já depois de semanas de bloqueio contra a faixa de Gaza. Eles se dirigiam ao centro de distribuição de comida quando foram alvejados pelos soldados israelenses. Pelo menos 27 pessoas morreram, muitas crianças entre 10 e 13 anos entre as vítimas, mas Israel sempre aumentando aqui o caráter grotesco desse genocídio que está acontecendo lá, né, Chico? É, é um massacre como outros que já ocorreram anteriormente, né? Não é a primeira vez que o exército israelense faz isso daí, né? É, é algo muito covarde. Você abrir fogo contra um grupo de pessoas que está numa fila para pegar comida é uma covardia tremenda. Não, não consigo pensar em nada mais covarde do que isso, né? É, covarde, cruel, que só poderia ser perpetrado aí por um exército fascista, né, nazista, como é o exército de Israel, né? Você falou um número, eu estou vendo outro número aqui que... Teve uma atualização nesse número, porque no domingo também eles voltaram a fazer isso. Ah, é? E aí, no total, Eles fizeram 2 vezes. fizeram 2 vezes isso. No total, os famélicos aqui assassinados covardemente, como você bem colocou aqui, por Israel, já ultrapassa, aliás, a marca de 75 palestinos lá na faixa de Gaza. Eu acho que isso é contando... é um negócio, assim, muito criminoso, né? Depois, num bloco mais para frente, a gente pode ler a declaração do governo de Gaza, né? Do partido do governo de Gaza, para declaração à imprensa. A gente pode ler isso aí no segundo bloco do programa. Mas não só... Mas outras organizações da resistência palestina fizeram uma declaração. Uma outra coisa que acontece, né, só para a gente discutir também, é que você tem aí grupos, né, de tipo assim, que, que roubam comida, grupos ligados aos israelenses, né, aos soldados de Israel, ao exército de Israel, que roubam comida dos centros de ajuda humanitária para revender para outras pessoas que estão desesperadas. É um negócio assim escandaloso, né? A quantidade de crimes cometidos aí pela, pela, pela força de ocupação, né, do sionismo na Palestina, né? Eles também destruíram o centro de hemodiálise, fizeram várias coisas aí, tem feito aí, levado adiante várias ações assim extremamente covardes e que só poderiam vir
de um exército ligado ao nazismo, né, que é o sionismo hoje em dia. A gente vai falar mais também sobre por que eles fazem isso com a população civil, né? Mas aqui tem uma mensagem, Chico, no chat que eu achei interessante. O companheiro Esteves Aires falando assim: um português de Portugal presente. Já há algum tempo que não assisti ao debate. Espero poder ajudar. Um abraço para o nosso amigo. Agradecemos. E como que o companheiro pode ajudar aqui? Cara, se ele é português de Portugal, não sei se ele vai conseguir fazer um Pix, que é um tipo de transação bancária que a gente faz aqui no Brasil, né? Para os companheiros que têm essa possibilidade, você pode mandar um Live Pix, entrando em livepix.gg/COTV. Lá no site você vai ter aí o acesso a você vai poder pôr seu nome, sua mensagem, né? E o valor que você quer contribuir, vai gerar um QR Code aí. Você paga, né, diretamente pelo site, contribuindo aí com a Causa Operária TV. Sua contribuição financeira é muito importante para a manutenção e para o desenvolvimento do nosso canal, né? Além disso, a mensagem que você colocar no Live Pix aparece ao vivo aqui no programa. Você pode também mandar um Pix, né, se achar mais simples, em pix@cotv.org.br, né? Você pode contribuir também através do cartão de crédito, se tornando membro do canal, né, em catarse.me/Causa Operária TV. Lá você faz um plano, né, de contribuição mensal, pode ser o valor que você quiser, né, e aí contribuições internacionais, inclusive, também funcionam. Sendo membro do canal, você contribui todo mês aí com a Causa Operária TV, que precisa muito dessa contribuição aí para se manter e se desenvolver, né? É fundamental. Isso aí, companheiros, contribuam. Toda contribuição é muito importante e necessária aqui nesse canal que é independente, diferente dos outros órgãos de imprensa aí, que pegam seu dinheiro sem sequer pedir para você, sem contar com a sua anuência. Nós fazemos esse apelo aqui pela contribuição dos companheiros que apoiam o Reunião de Pauta e a Causa Operária TV. Disso aqui, vamos para o Momento Pig, meu caro Chico, que a próxima notícia é boa. Chama lá a vinheta. Você vai gostar dela. Uma vinheta boa. Cidades que viveram boom do petróleo sofreram com o aumento da violência. É o artigo assinado aqui por Luiz Guilherme Gebelli para o Estado de São Paulo de hoje, onde ele destaca aqui que cidades como Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, São Francisco de Itabapuana, São João da Barra, Conceição da Barra, agora no Espírito Santo, outras cidades também do estado do Sudeste, todas elas tiveram aumentos assim de 300% nos homicídios, 278%, caso de São Mateus, o que coloca como trazendo o seguinte também, a seguinte crítica. O boom do petróleo fez com que a cidade atraísse muitas pessoas de maneira desordenada, e em função disso, como está atraindo muito, não é a conclusão que ele fala, mas é que a gente chega, né? É a conclusão insinuada. Insinuada. Né? Como tem muito pobre, então vai ter muita bandidagem também. O que esperar daqui em diante? Ele coloca a dúvida com a questão do pré-sal e da margem equatorial, né? Cara, essa aí é a campanha besta da imprensa burguesa, né? A imprensa a serviço do imperialismo norte-americano quer fazer campanha contra a extração do petróleo, né, na margem equatorial. Essa campanha tem se intensificado aí, principalmente na figura da Marina Silva, que fez aquele teatrinho besta lá no Senado, fez aquele drama, etc e tal, né? É óbvio, se a cidade cresce, se há um desenvolvimento urbano da cidade, aumenta a criminalidade. Num país que nem o Brasil, é esperado isso daí em qualquer lugar, porque não tem nada a ver com petróleo propriamente, né? O problema é que a violência e a criminalidade é algo inerente aí aos centros urbanos aí, né? Considerando ainda mais um país que nem o Brasil, em que há muita pobreza, né?
em que as pessoas entram em desespero, etc e tal, é normal isso daí. O que você vai dizer? Não tem muito o que falar, mas isso não é motivo, né? Isso não é motivo para, como se diz? Para você deixar de explorar o petróleo, né? Obviamente que não é. Isso é algo com que você vai ter que lidar diante do crescimento de uma cidade, mas nunca que isso vai ser motivo para você não explorar o petróleo. Desculpa, tem mais um momento aqui que mereceria talvez até um Momento Pig 2, momento né? Pig 2 aqui, porque o Festival de Cinismo é incrível. Mas o Estado de São Paulo publicou um editorial hoje com o título A Incrível Eleição para Juízes, destacando aqui que foram 13 milhões de mexicanos, trazendo a questão da eleição para juízes. O México é o primeiro país do mundo a fazer um processo verdadeiramente democrático para a ocupação dos cargos do judiciário. Mas o Estado de São Paulo trata isso aqui como um experimento que deu errado e, abrindo aspas aqui para as palavras do próprio Estadão, ou seja, o experimento não tem respaldo popular, porque supostamente isso seriam apenas 13% dos quase 100 milhões de mexicanos aptos a votar para juiz. E aí ele desanda aqui o editorial falando sobre demagogia, sobre populismo. Mas é isso mesmo, a justiça burocrática que é boa, então, né, do povo? Não, o que é bom é o esquema brasileiro, que o cara é indicado aí, né, para juiz. Ele tem um concurso que é uma farsa, um concurso, vamos dizer assim, uma espécie de uma prova teórica que é uma farsa. O que importa mesmo é justamente a reuniãozinha, né, que ele vai fazer e tal, e o que importa mesmo é o alinhamento político. Ele é indicado por outros juízes para poder manter o esquema, né, o esquema macabro que é o judiciário brasileiro, que hoje é o órgão aí mais golpista que tem, né, de todo o país. Esse é o esquema bom, né? Ou então você tem o STF aí, que é indicado por um presidente, e o cara fica até a morte, até a aposentadoria no cargo vitalício, né? De décadas o cara fica lá. Né? O Gilmar Mendes, por exemplo, foi indicado para o STF ainda no período Triássico, né? E está lá até hoje como ministro, etc. e tal. Então, assim, esse é o esquema bom. É absurdo isso daí, né? É óbvio que o imperialismo ficou muito incomodado, porque o judiciário é uma forma que o imperialismo tem de intervir na situação dos países, uma forma bem direta, né? É mais fácil você, através de pessoas não eleitas, você conseguir pressionar, porque a pessoa não tem a pressão da eleição, a pressão do voto, das pessoas que vão votar nela. Ela só tem a pressão do imperialismo, né? Que é quem permite que o cara fique lá. Então é óbvio que se incomodar, mas é uma coisa positiva. O Brasil podia muito bem fazer a mesma coisa, nós somos a favor, né? E somos a favor da não existência de uma instância como o STF, né? Uma Corte Suprema, uma Corte Constitucional no país. A lei é a lei, quem define a lei é o Congresso, né? O Judiciário não tem nada que se meter nisso. Tem apenas que aplicar ela, né? Exato. O Jones Mamuel fala assim: People, um sistema que escolhe o Xandão só pode ser muito bom. Pode ser. Então, ele tem razão. O Xandão, que nunca foi eleito para nada, é um dos caras mais poderosos do Brasil hoje. Exato. Né? É muito bom para o Xandão. Para o Xandão. Para ele é muito bom. O Estadão é muito cínico, né? Ele fala o seguinte no final aqui: a eleição direta de magistrados apenas exacerba aliás, o poder econômico daqueles que, por terem recursos, podem comprar a lei. Isso não acontece hoje de forma nenhuma, né? Pois é. Vamos passar aqui, então, companheiros, para um segundo bloco aqui do Reunião de Pauta. Nós vamos deixar aqui a Causa Operária TV no YouTube, continuar sua programação e vamos continuar no X e na PSO TV com mais 15 minutos de conteúdo exclusivo, tratando da questão da situação da Palestina e de outros assuntos também. Por isso, vamos pedir para você que está assistindo aqui, abrir também uma janelinha aqui no X na PSO TV para continuar acompanhando a gente através dos links que a produção já está colocando aqui no chat. Se você já está num desses canais, vamos pedir para você guardar um minuto, nós já retornamos.
É isso aí, companheiros. Estamos de volta no X e na Play Store TV, as plataformas onde é possível a gente defender aqui a Revolução Palestina, falar abertamente sobre os crimes que Israel está cometendo na faixa de Gaza e mostrar coisas escandalosas como que a gente vai mostrar agora. Né? Eu queria falar que o Reunião de Pauta, o programa Reunião de Pauta é um programa de jornalismo sério, não é dado a questões aí de fofoca e tudo mais, nós somos contra isso daí, né? Mas a gente não tem como agora contornar essa discussão. A verdade apareceu, a gente tem que mostrar, né? O negócio vem assim de uma forma, né? Algo tão bombástico como isso chegou em nossas mãos, né, Thiago Assad? Depois do escândalo aí do vídeo escatológico vazado, né, envolvendo o jornalista Glenn Greenwald, né, nós tivemos aí o vazamento de uma, como o pessoal chama, de sex tape, né, de um vídeo, né, de uma ministra do governo. Né? Não vamos falar o nome, uma ministra do governo, não vamos falar o nome, vocês vão reconhecer pelo vídeo, né? Então a gente vai tirar as crianças da sala, lógico, né? A gente vai passar porque tá na discussão, tá na pauta, é preciso, não tem como. A verdade pede para ser a verdade, né? Pede para ser pública. Vamos dar uma olhadinha aí. Isso é do jornalismo brasileiro, padrão Gugu, né? Mas temos do momento de descontração aqui, nós temos importantes notícias também vindo do mundo árabe, importantes de serem destacadas. A gente viu na charge do Kamal, né? Uma coisa importante que aconteceu nos últimos dias, que foi, acho que foi ontem, vou confirmar aqui, mas o bombardeio, Israel voltou a ser bombardeada pelo Iêmen. Teve foguetes também disparados da própria faixa de Gaza. E esses ataques aqui da resistência contra Israel levaram, esse do Iêmen especificamente, colocaram mais de 4 milhões de israelenses em abrigos. Eles levaram pânico novamente a Israel, uma coisa que fez com que toda a região de Tel Aviv, a capital de Israel, entrasse novamente no modo de terror ali, mostrando que os israelenses, eles são muito... a gente viu ali o caso dos bombardeios, do ataque contra a população famélica, né? Os israelenses, na verdade, se dão bem fazendo aquilo, atacando os inimigos atacando os palestinos que estão ali desesperados, mortos de fome, procurando comida para superar esse drama horroroso que é a fome, né? Mas quando se trata de enfrentar mesmo os defensores dessa população oprimida, a coisa muda radicalmente de figura, né? Nós temos um vídeo também, né, produção? Será que dá para passar aquele da brigada, acho que é da brigada Al-Quds, lá na Cisjordânia, que mostra como a diferença gritante de moral entre os guerrilheiros militantes palestinos e os sionistas.
Opa, estamos de volta aqui. Tivemos um problema técnico ligeiro aqui, mas Não tem problema voltamos. nada, cara. Tá tudo certo, tá tudo jóia. E uma raça de leões isso, né, Chico? É, O que muito você acha bom, do- hein? Os caras a bravura deles se ali? enfrentando com pedra, né? É, jogando pedra no pessoal, muito bom. É, quer dizer, bom não é, né? Mas é muito impressionante. Porque é bom o cara estar armado e poder combater da forma melhor possível, Mais né? justa, né? É, Em exato. condições mais equivalentes, né? Mas acho que isso só reforça o quão criminoso Israel é, né? Porque o pessoal, você vê que na hora de enfrentar mesmo, você não precisa nem estar armado direito, basta uma pedra. Ali eram uns quatro palestinos ali, contra, eu acho que outros 4 que estavam armados e não tiveram peito para enfrentar os palestinos, né? É isso aí. Temos um outro vídeo também, né? Qual que é? Você não tinha colocado um do... O que eu coloquei já foi passado. Sextape da. Não, mas esse outro aqui da Esse a gente passou no último programa, não? Pedras de... Ah, verdade, me confundi aqui então. Mas era isso, companheiros. O Reunião de Pauta, então, É isso aí. vai encerrando por aqui nessa terça-feira. Nós vamos voltar amanhã com muito mais novidades do Brasil e do mundo. Hoje nós vamos ter análise de terça. Teremos. Então, Da continuem Rádio ligados Causa aí. Operária. Análise política de terça com o companheiro Rui Costa Pimenta, ao vivo, né? Fiquem ligados. Isso aí. Até já. Até. Tenham todos uma excelente terça-feira.